Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Antoine de Saint-Exupéry. Alguns perigos são tão sutis que se disfarçam de normalidade. Estão nas rotinas, nos papéis sociais, nas conversas educadas. Estão nos gestos automáticos, nas ideias repetidas, nas certezas que ninguém mais questiona. Em O Pequeno Príncipe, cada planeta visitado é um espelho simbólico de uma dessas armadilhas. Saint-Exupéry não escreveu sobre monstros ou vilões. Escreveu sobre formas de viver que, de tão comuns, passam despercebidas, mas continuam adoecendo a alma em silêncio. Esses personagens não gritam. Eles não ameaçam, mas ocupam espaço dentro de você. São padrões emocionais camuflados em adultices. O controle que vira rigidez, o desejo de ser visto que vira dependência, o dever que vira automatismo. Como dizia Jung, nada é mais perigoso do que uma verdade unilateral. Porque uma verdade isolada, sem consciência, pode se tornar uma prisão invisível, e você pode viver dentro dela sem perceber que parou de sentir. Eles parecem inofensivos, até sábios. Afinal, quem se incomoda com alguém que só quer fazer tudo certo? Ou que busca reconhecimento? Ou que trabalha duro? O problema não está na ação, mas no motivo por trás dela. O problema é o que se perde quando você vira personagem do próprio comportamento. Porque viver sem se observar é o primeiro passo para se tornar alguém que você não reconhece mais. E talvez o mais inquietante seja isso. Você provavelmente convive com essas figuras todos os dias. No trabalho, na família, nas redes sociais. Mas mais do que isso, você carrega algumas delas dentro de si. Porque todos nós, em algum momento, nos tornamos o rei que quer controlar, o vaidoso que precisa ser visto, o geógrafo que sabe tudo, mas sente pouco. E esse vídeo não é sobre apontar dedos, é sobre abrir os olhos. Porque o perigo real não está fora. Está em viver no automático, achando que está tudo certo. Quando, na verdade, você já começou a se esquecer de quem é. E para enxergar isso, não é preciso se isolar em lugar nenhum. Basta começar a se ver com mais clareza. O rei, o autoritarismo disfarçado de ordem. O primeiro planeta é habitado por um rei. Sozinho, sem súditos, ele ordena tudo ao seu redor como se o universo existisse apenas para obedecê-lo. Parece cômico, até inofensivo. Mas por trás dessa figura caricata está um perigo muito real. O desejo de controle absoluto. O rei representa o ego que precisa comandar para se sentir seguro. Que confunde obediência com amor, previsibilidade com valor, poder com afeto. Esse tipo de postura não grita. Ela se impõe com lógica. Com frases do tipo, é para o seu bem, só estou tentando ajudar. Você devia fazer assim. É a tentativa constante de moldar o mundo ao próprio formato, como se tudo precisasse se curvar à sua vontade. A neurociência mostra que a ilusão de controle ativa regiões ligadas à ansiedade. Isso significa que quanto mais você tenta controlar, mais frágil você se sente. Porque o controle, na verdade, não oferece segurança. Ele oferece exaustão. Nietzsche diria que esse é o homem que prefere dominar o deserto a ser livre na floresta. Ele quer a ordem, mesmo que esteja sozinho. Quer o poder, mesmo que não haja ninguém para amar. O perigo oculto aqui é sutil, mas profundo. Acreditar que só está tudo bem quando tudo está sob seu domínio. E aos poucos, essa crença transforma relações em hierarquias, conversas em comandos, afeto em vigilância. Talvez você conheça alguém assim. Talvez, em momentos de medo, você também se torne esse rei. E tudo bem reconhecer isso. O importante é perceber o custo desse comportamento. Porque quem vive para controlar não vive em paz, vive em alerta. E viver em alerta constante não é viver, é resistir à vida. E nenhuma alma aguenta resistir por tanto tempo sem se perder no caminho. O vaidoso, o vazio que vive de aplauso. No segundo planeta, o pequeno príncipe encontra um homem que vive apenas para ser admirado. Ele se curva, espera elogios, e qualquer silêncio é sentido como rejeição. Esse personagem representa uma das feridas mais comuns da vida moderna. A necessidade insaciável de ser visto. Mas não de ser visto como realmente se é. E sim, como se gostaria de parecer. O vaidoso é o reflexo da persona inflada que Carl Jung descreve. Uma imagem construída para agradar,
esconder a insegurança e evitar o confronto com a própria insignificância. Essa busca por aprovação se alimenta de olhares, curtidas, reconhecimentos breves. O vaidoso não dialoga, ele performa. Ele não se conecta, ele se apresenta. Porque seu valor depende do reflexo que vê nos outros. E se ninguém aplaude, ele desmorona. A psicologia já mostrou que esse tipo de autoestima é instável. Ela colapsa quando a validação externa falha. E falha, sempre falha. Porque ninguém pode sustentar eternamente o ego de quem não aprendeu a se sustentar por dentro. A armadilha é cruel. Transformar a própria existência numa vitrine. Uma vitrine onde tudo precisa estar bonito, coerente, admirável. Mesmo quando por dentro tudo está caindo. O perigo oculto aqui é viver para impressionar quem não está prestando atenção. Viver tentando ser o que os outros querem, até esquecer o que você realmente sente. E aos poucos, você começa a performar até mesmo para si, a sorrir sozinho, a se cobrar presença, beleza, força, como se a vulnerabilidade fosse uma ameaça e não um direito humano. Você não precisa ser esse vaidoso para reconhecer que, às vezes, também sente isso. Também precisa ser notado. Também teme ser esquecido. A diferença está em não viver só para isso. Em não deixar que o medo da invisibilidade roube sua essência. Porque o aplauso não sustenta ninguém. O que sustenta é saber que mesmo sem palco, você ainda é inteiro. Mesmo no silêncio, ainda é digno. Mesmo sem plateia, ainda é você. O bêbado. O que foge de si mesmo, mesmo sabendo disso. No terceiro planeta, o pequeno príncipe encontra um homem que bebe. Bebe para esquecer que sente vergonha de beber. É um ciclo trágico e silencioso que revela uma das fugas emocionais mais profundas do ser humano. Tentar escapar da própria dor, mesmo sabendo que ela sempre volta. Esse personagem representa o autoabandono disfarçado de hábito. A fuga emocional que parece lógica, mas que apenas alimenta o vazio. Camus dizia que a fuga do absurdo é o absurdo maior, porque quanto mais você tenta escapar da dor sem encará-la, mais preso nela você fica. O bêbado sabe que está preso, mas não vê saída. E é aí que mora o perigo. A dor não é o problema. O problema é normalizar o entorpecimento. É viver no modo automático, se anestesiando todos os dias, só para suportar a sensação de estar desconectado de si. A neurociência mostra que esse tipo de comportamento ativa os mesmos circuitos cerebrais ligados ao vício. Mas nem sempre essa fuga se manifesta com álcool. Às vezes, é comida em excesso. Às vezes, é trabalho compulsivo. Às vezes, são redes sociais, séries, compras, relacionamentos tóxicos. Qualquer coisa que distraia. Qualquer coisa que silencie, mesmo que por instantes, o grito interno que você não quer escutar. O perigo oculto aqui é a lentidão com que esse padrão se instala. Ele não chega de uma vez. Ele vai ocupando seus dias, seus gestos, suas escolhas, até que, sem perceber, você já está vivendo uma vida de fuga, fugindo do passado, fugindo do futuro, fugindo de si, e se perguntando, em silêncio, por que tudo parece tão vazio. Mas há algo que o bêbado não vê, e talvez você ainda possa ver. Existe coragem em encarar o que dói. Existe poder em nomear o que machuca. Existe liberdade em permanecer presente, mesmo quando tudo em você quer desaparecer. A dor, quando acolhida, pode curar. Mas a fuga contínua apenas prolonga a ferida. E o vazio que ela deixa. O homem de negócios, o obcecado por números que não sente nada. No quarto planeta, vive um homem ocupado. Muito ocupado. Ele conta estrelas, anota, calcula, organiza. Mas não olha o céu. Não sente a beleza do que vê. Ele está tão imerso em seus próprios números que esquece por que começou. Representa o modo de vida que muitos carregam hoje. A produtividade sem alma, o acúmulo sem contemplação, a correria sem direção. Ele não é mau. Ele é eficiente. E, por isso, perigoso. Vivemos em uma sociedade que glorifica o fazer, que premia o cansaço, a agenda lotada, os resultados visíveis. Mas esse modo de viver cobra um preço. Como aponta o filósofo Byung-Chul Han, a sociedade do desempenho não só esgota o corpo, ela esgota o sentido.
Ela transforma o ser humano em projeto, em tarefa, em gráfico. E quando isso acontece, você deixa de existir como alguém inteiro e se torna apenas uma função em movimento. O homem de negócios tem pressa, mas não sabe para onde vai. Tem riqueza, mas não sente valor. Tem distração, mas nenhum propósito. Ele é o símbolo de um sucesso que não alimenta a alma, apenas enche a superfície. E esse é o perigo: confundir acúmulo com significado. Achar que está vencendo quando, na verdade, está apenas evitando parar. Porque parar obriga a sentir, e sentir às vezes assusta, porque revela o vazio que o acúmulo não conseguiu preencher. Mas é esse vazio que guarda a chave da reinvenção, porque quando você para, de verdade, começa a escutar a si mesmo, ao mundo, ao que ficou abafado atrás dos compromissos. O céu continua ali, sempre esteve. Mas você só pode vê-lo quando decide, mesmo que por um instante, levantar os olhos da planilha. E lembrar que viver não é só contar as estrelas, é contemplá-las, mesmo que em silêncio, mesmo que sem resultado, mesmo que sem ninguém vendo. O acendedor de lampiões, o viciado em dever, que não sabe mais por quê. O acendedor de lampiões é um dos personagens mais tristes de O Pequeno Príncipe. Ele acende e apaga a lâmpada sem parar, obedecendo a uma ordem que já perdeu o sentido. Faz isso com dedicação, com seriedade, com honra, mas sem reflexão. Ele representa o adulto que vive em função de um dever antigo, que segue regras sem saber mais de onde vieram, que cumpre rotinas como quem respira, sem pensar, sem sentir, apenas continua. Esse personagem não é inútil, ele é exausto. É a imagem do trabalhador exemplar, do filho obediente, da pessoa que faz tudo certo, mas se sente cada vez mais errada por dentro. Como disse Jung, nada pior do que uma vida corretamente vivida por fora e totalmente vazia por dentro. Esse tipo de vida gera uma desconexão invisível, um cansaço que não passa com descanso, uma angústia que não grita, mas vai corroendo de forma lenta e profunda. O sentido nesse cenário é devorado pela repetição. A rotina sem reflexão vira anestesia. A ação sem presença vira cárcere. E aos poucos, você para de questionar, para de sentir. Apenas cumpre, apenas repete, apenas sobrevive. O perigo oculto aqui é esse: perder a alma enquanto mantém a aparência de alguém que está em dia com tudo, de alguém que funciona, de alguém que dá conta. Mas a vida não é só para ser dada conta. Ela é para ser vivida. E viver exige pausa, exige perguntas, exige coragem para desobedecer às ordens que já não conversam mais com o seu coração. Talvez você também tenha seus lampiões, regras que cumpre porque sempre cumpriu, hábitos que mantêm uma imagem, mas te afastam de si. E reconhecer isso não é um erro, é o começo da lucidez. Porque às vezes, a verdadeira responsabilidade não está em continuar acendendo, está em parar, olhar para a luz e lembrar por que começou. Ou, se for o caso, escolher não continuar. E finalmente respirar. Como quem acorda de um transe. Como quem volta para si. O geógrafo, o que estuda o mundo, mas nunca vive nele. O geógrafo, sentado à sua mesa, registra montanhas, oceanos e desertos que nunca viu. Ele escreve sobre lugares que nunca tocou. Coleta informações, mas nunca se move. Conhece o mundo pelos relatos dos outros, mas permanece imóvel, distante, protegido. Ele representa a mente que sabe muito, mas sente pouco. O intelecto desconectado da experiência. O conhecimento que não se transforma em vida. Esse é o risco de quem confunde sabedoria com erudição. De quem acumula livros, ideias, teorias, mas não as atravessa com o corpo. Não transforma o saber em gesto, em escolha, em presença. Como escreveu Sêneca, não é porque lemos muito que vivemos bem. Porque há uma diferença brutal entre entender e compreender. Entre conhecer um conceito e encarná-lo. A neurociência confirma. Conhecimento que não passa pela emoção não se fixa nas regiões profundas da consciência. Ele fica na superfície. Ele informa, mas não transforma. E assim, é possível saber tudo sobre amor, mas não saber amar. Saber tudo sobre dor, mas não saber acolher a própria. Saber tudo sobre liberdade, mas continuar vivendo como prisioneiro de si.
O perigo oculto aqui é sutil, mas devastador. Acreditar que saber é o suficiente. Que pensar sobre a vida é o mesmo que vivê-la. E com isso, a pessoa vai adiando experiências, evitando riscos, preferindo a segurança dos mapas às incertezas do caminho real. Mas nenhum mapa substitui o território. Nenhuma teoria abraça. Nenhuma definição salva uma alma cansada. O verdadeiro saber é aquele que deixa marca, que te atravessa, que muda a forma como você caminha, como você olha, como você sente. E para isso, é preciso levantar da cadeira. É preciso sair da própria mente. Não para se isolar na floresta, mas para voltar ao agora, à vida real, à sua vida. Porque viver não é só registrar, é participar. E só vive, de fato, quem se permite ser tocado. Mesmo quando isso assusta. Mesmo quando não há garantias. Mesmo quando é mais seguro apenas estudar. O perigo não está neles. Está em viver como eles sem perceber. Saint-Exupéry não criou inimigos. Criou espelhos. Cada personagem de O Pequeno Príncipe é um lembrete simbólico de como podemos nos perder, mesmo tentando fazer o certo. O rei, o vaidoso, o bêbado, o homem de negócios, o acendedor, o geógrafo, todos eles habitam não apenas planetas distantes, mas cantos esquecidos da nossa psique. Eles não são monstros, são versões nossas que se instalaram devagar quando deixamos de nos olhar por dentro. Camus dizia que o maior risco da vida moderna não é o mal, é o automatismo, a repetição sem alma, o dever sem sentido, a performance sem afeto. E é isso que esses personagens representam. Modos de viver que, se não forem percebidos, nos transformam em peças de um roteiro que não escolhemos. E é aí que mora o perigo. Porque o que você não reconhece, te domina. O que você não questiona, te molda. Essas figuras não devem ser evitadas, devem ser integradas, reconhecidas. A verdadeira maturidade emocional não é eliminar esses personagens, é saber quando eles surgem dentro de você. É perceber quando você está tentando controlar, fugir, performar, obedecer ou acumular sem presença. E ao perceber, poder escolher diferente. Poder pausar, refletir, redirecionar. O Pequeno Príncipe nos convida, o tempo todo, a lembrar do essencial. E o essencial continua invisível, não porque é inalcançável, mas porque a pressa, o medo e a rigidez nos distraem. Ver com o coração exige coragem. E não é uma coragem heróica. É uma coragem silenciosa, cotidiana, que nasce quando você decide viver com consciência. Quando você escolhe não ser mais um personagem preso no próprio planeta, mas alguém que, como o Pequeno Príncipe, atravessa mundos para reencontrar o que realmente importa.